Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Hoje estão presentes para apresentar os resultados os senhores Rui Kameyama, Eduardo Langoni e Derek Tang. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Malls, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Kameyama. Por favor, Sr. Rui Kameyama, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu vou percorrer os primeiros slides da apresentação e o nosso CFO, Eduardo Langoni, dará seguimento. Depois a gente volta para o Q&A. Começaremos a apresentação pelo slide 2. No primeiro trimestre desse ano, os nossos shoppings enfrentaram os novos fechamentos e restrições por determinação das autoridades devido à segunda onda da Covid em diferentes regiões do país. O horário de funcionamento reduziu em aproximadamente 23% no primeiro TRI de 21, quando comparado ao quarto TRI de 20, totalizando um funcionamento médio de mais ou menos 70% do horário normal referência 2019. No entanto, ao contrário do cenário de 2020, no primeiro TRI, os fechamentos ocorreram por um período mais curto, e em 22 de abril já estávamos com 100% da nossa BL em funcionamento. No slide seguinte, apresentamos os indicadores operacionais, começando pela evolução do SSR, Same Store Rent, que nesse trimestre foi de 1%, demonstrando a recuperação gradual dos níveis de aluguéis. A inadimplência líquida aumentou em 9%, reflexo da segunda onda e dos novos fechamentos temporários que impactaram o nível de liquidez dos lojistas. No entanto, a taxa de ocupação média dos nossos ativos atingiu 96,3%, representando um aumento de 0,3% quando comparado ao quarto TRI do ano passado e crescimento pelo segundo trimestre consecutivo. Isso reflete a força do nosso portfólio, a capacidade do nosso relacionamento comercial e o interesse crescente dos lojistas pelas novas soluções da companhia. Por fim, apresentamos o menor turnover de lojistas dos últimos 3 anos, de 5,2%, 3% abaixo do mesmo período do ano anterior. Esse resultado evidencia que estamos obtendo a preferência nas escolhas dos lojistas e consumidores. No slide seguinte, destacamos a evolução do Shopping Estação Cuiabá, Greenfield, inaugurado no quarto TRI de 2018, ou seja, na prática ele tem menos de 3 anos, sendo que 1 ano foi esse impacto da Covid, e que demonstra a capacidade da BR Malls de alocar capital, obter a preferência de lojistas e consumidores e capturar market share. Acho que vale notar que a BR Malls possui a liderança em regiões com forte presença de agribusiness, com os maiores shoppings dos estados de Mato Grosso do Sul e do interior do Paraná. Em linha com a estratégia de diferenciação, a Estação Cuiabá conta com forte mix de marcas exclusivas, o maior polo gastronômico da região, uma Alameda Gourmet com os melhores restaurantes e um produto proprietário da BR Malls, o Taste Lab, que é uma âncora de gastronomia. Como resultado, em pouco tempo ele se tornou um dos principais ativos da BR Malls e se mostrou capaz de capturar market share local, recebendo forte migração das melhores marcas e de consumidores. O shopping apresentou resultados destaques no trimestre, se consolidou entre os top 10 da companhia em vendas e NOI, apresentou o maior crescimento de NOI da companhia em comparação com o ano anterior, de 35%,
e registrou o melhor NPS da companhia com 91%. Os retrofits da BR Malls vão nessa direção de diferenciação e criação de valor a longo prazo. No slide 5, falaremos sobre o avanço de nossa estratégia de transformação digital. No primeiro TRI deste ano, a companhia manteve o investimento nos 3 pilares importantes que envolvem essa estratégia: fidelidade, omnicanalidade e mídia digital. No primeiro trimestre, capturamos informações de aproximadamente 200 mil transações pelo nosso novo programa de fidelidade, com um spending médio de 1.440 por consumidor, e alcançamos 82 mil consumidores engajados no programa dos 8 shoppings onde a fidelidade foi lançada. No pilar de omnicanalidade, trabalhamos para a melhora da usabilidade dos e-shoppings e aumentamos em 30% o volume de SKUs cadastrados na ferramenta. Além disso, realizamos o desdobramento do Personal Shopper para 9 shoppings da companhia no período. Em mídia digital, fortalecemos a estratégia de comercialização, incorporando mais 7 shoppings no portfólio da Media Malls, que é a nossa comercializadora de mídia, alcançando 65 shoppings em 14 estados. Desses, 27 são próprios da BR Malls e 38 são shoppings de terceiros. À medida que vamos ganhando escala, a relevância de mídia digital vai aumentando na companhia e, apesar dos fechamentos do trimestre, no primeiro TRI, a receita de mídia total representou 4,2% da receita bruta total da companhia. Vou passar aqui para o Langoni continuar a apresentação. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Seguindo aqui no slide 6, apresentamos os principais indicadores financeiros. No trimestre, o principal impacto foram os fechamentos temporários e restrições de funcionamento do shopping. Desta forma, apresentamos redução de 13,6% na receita líquida, excluindo os efeitos de linearização, totalizando 232,4 milhões. O NOI do trimestre totalizou 206,2 milhões, redução de 20,1% versus o primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado atingiu 171,1 milhões, queda de 17,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, redução que também pode ser atribuída ao aumento das provisões de devedores duvidosos no trimestre. Por fim, o FFO ajustado apresentou redução de 38% no trimestre, totalizando 85,3 milhões. No slide 7, apresentamos alguns dados a respeito da nossa estrutura de capital. Realizamos no primeiro trimestre de 2021 a emissão de uma debênture no valor de 400 milhões, com o objetivo de reforçar nosso caixa e permanecer em uma posição estratégica para aproveitar eventuais oportunidades. Com isso, consolidamos um caixa de aproximadamente 1,9 bilhão de reais no trimestre. A companhia possui uma estrutura de capital robusta, com uma sólida posição de liquidez e um portfólio de ativos desonerados de alta qualidade. No slide 8, gostaríamos, então, de convidar a todos a participarem da nossa campanha de doação do BR Malls do Bem. Encerramos aqui, então, a nossa apresentação e estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas ou dúvidas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta,
por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Rui Langoni, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre esse dado interessante que vocês colocaram, né, que o spend médio das pessoas que estão no programa de fidelidade no Viva foi 1,4 mil reais por Nutri, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse número, dá para dizer que as pessoas, quando entram no Viva, elas aumentam o spend médio, ou essas pessoas talvez já vinham gastando muito no shopping, são lá os high spenders e as pessoas que frequentam muito o shopping, ou seja, teve meio que uma seleção positiva, né? Das pessoas que já gastavam muito. Vocês conseguem ver, então, o aumento de spend médio, ou tem que esperar a série de dados ficar um pouco mais longa para dizer isso? E também falar um pouco sobre a monetização do programa, né? Acho que dá para ser bem criativo aqui monetizando, esse tipo de coisa, com ads, etc., targeted ads. Então, se vocês vão monetizar assim, tão diretamente quanto isso, ou se a ideia de fato ter um engajamento maior, entender a jornada do consumidor, seria uma monetização mais indireta nesse sentido. E a outra pergunta, quando vocês estão falando do mix das Key Accounts, vocês colocam que teve negócios com as Key Accounts, 26 negócios nos aplicativos, no shopping, né? Como se fosse uma comercialização até separada da comercialização física. Então, não entendi direito esse ponto. Vocês estão provendo separadamente um acesso diferenciado ao shopping ou não? Acho que é o último parágrafo ali da parte que vocês estão falando das Key Accounts. Só para explanar um pouco sobre isso. Obrigado, pessoal. Oi, Mazzini. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do programa de fidelidade, né, e aí você pontuou aqui a questão do spending médio e como é que a gente pretende monetizar esse esforço, né? É um programa que a gente, como você tem acompanhado, ele começou há mais ou menos uns 3 trimestres, então ele ainda está numa fase inicial. A gente fez o rollout para ele até agora em 8 shoppings, então a gente não colocou no portfólio todo, porque a gente está arredondando, né, fazendo as melhorias, aprendendo com esses 8 primeiros shoppings, ajustando o programa, ajustando os benefícios, o nível de atratividade, para depois rolloutar no portfólio todo. Mas nesses primeiros 8 a gente já tem métricas bastante interessantes e compartilhou aqui com vocês. Uma delas foi essa questão do spending médio, né? É difícil para a gente dizer se ele vem dos consumidores atuais, vem de novos, se esses são os melhores, porque ele ainda está numa fase inicial onde a gente está testando e a amostra também não é tão grande, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo para conseguir analisar as safras também, para conseguir entender o que eles são, se no cenário normal, se a gente está trazendo novos ou se a gente está capturando o que já existia e que também é ótimo se a gente estiver identificando CPFs e conseguindo interagir diretamente com os consumidores, né? Então, ainda não sabemos exatamente, mas nos próximos meses a ideia é, cada vez com mais dados dos consumidores, entendendo o perfil de compras, entendendo esse perfil de spending, a gente conseguir não só entender se a gente está conseguindo capturar mais share of wallet desses mesmos consumidores e também começar a estimar o lifetime value deles, né? A gente precisa de mais dados para conseguir ter uma segmentação um pouco mais refinada, mas é nisso que a gente está trabalhando. Daqui a alguns trimestres, sem dúvida, a gente vai ter isso. A questão de monetização é uma questão muito importante, né? Isso, a nossa estratégia é toda integrada. Aqui a gente entende que a gente está diante de uma ótima situação, onde a gente tem milhões de consumidores que visitam os nossos shoppings com uma recorrência altíssima, uma taxa de conversão muito alta, acima de 60%, e um tempo de permanência também muito longo, né? Mais do que 1 hora por cada visita. Ou seja, a gente tem tremendos ativos na mão, só que a gente não estava ainda explorando o potencial pleno e a gente pretende fazer isso. O ponto de partida é o programa de fidelidade, mas uma vez que a gente tem em mãos esse super CRM, sem dúvida, isso abre uma série de oportunidades, né? Uma delas é o que você falou, é monetizar via mídia digital,
que é uma derivada muito próxima, e a gente já tem trabalhado nisso, né? Então, por isso que a gente fala que um dos pilares é fidelidade, mas o pilar seguinte é de mídia digital, que é a forma direta da gente conseguir trazer receita incremental em cima dessa base de CRM que a gente vai montando. Mas lembrar também que esses dados, essa base de consumidores vai ser extremamente importante e valiosa para as marcas, para os lojistas. Os lojistas cada vez mais enxergam os nossos shoppings como excelentes pontos de venda, mas também como uma oportunidade para eles adquirirem consumidores, né? O famoso CAC, que é muito mais eficiente hoje em dia numa estratégia omnicanal, você ter a presença num dos nossos shoppings para você, de fato, conseguir ampliar a base de consumidores na região. E à medida que a gente tenha isso muito bem segmentado dentro do programa de fidelidade, isso aumenta a atratividade dos shoppings para o lojista, porque ele vai enxergar uma oportunidade também mais eficiente dele melhorar o CAC dele em relação àquela região onde o shopping está presente. E tem uma forma indireta, que é também através dessa ativação dessa base de fidelidade, a gente ter uma demanda maior por ABL, então reforça toda a nossa questão de vacância, melhoria de leasing spreads a longo prazo. Então tem monetização direta, tem monetizações indiretas, mas de fato a gente acredita muito que a gente está unlocking value através de a gente conseguir interagir e segmentar esses milhões de consumidores, que no final é isso que vai importar no final do dia, né? Sobre a questão de Key Account, a gente, na verdade, deu visibilidade ali que o Key Account é uma das maiores fortalezas que a BR Malls tem, né? Então, nesse trimestre que a gente conseguiu melhorar a taxa de ocupação, sem dúvida, o papel todo da área comercial e de Key Account ajudam muito, né? A gente é o maior landlord para todas as principais marcas do Brasil e, naturalmente, um relacionamento que já vem há muitos anos com essas novas soluções aumenta ainda mais a relevância da BR Malls como principal parceiro para as principais marcas, né? E o que a gente deu destaque dos 26 negócios que a gente trouxe para dentro dos 8 e-shoppings é que, na verdade, para a gente popular o e-shopping, é muito importante a gente ter as melhores marcas e uma quantidade grande de SKU, né? Para o consumidor, quando entrar lá, encontrar o que ele quer e com as marcas que ele espera e com a profundidade que ele também espera, né? E nesse sentido, a gente ter um ótimo relacionamento com as principais marcas facilita a entrada delas dentro do e-shopping, e é isso que a gente está dando destaque aqui no release. Perfeito, Rui. Só um follow-up bem rápido. Essas marcas que estão entrando no shopping agora, a grande maioria delas usa Delivery Center para digitalizar o inventário e as peças, ou tem gente fazendo por fora? Como é que vocês, por outro lado, requerem que seja feito pela Delivery Center para ter uma padronização do inventário digital, né? Porque quando é feito por um profissional fica muito melhor, né? Então, como é que tem sido esse processo que às vezes é novo para muitas marcas e caro e difícil? Perfeito, Mazinho. Parte via Delivery Center e parte através de outras soluções. A gente é uma plataforma aberta, a gente não exige exclusividade nesse sentido, a gente direciona para a solução que seja mais conveniente para o lojista. É claro que se for pela Delivery Center, existe uma facilidade de integração de catálogo, depois uma facilidade de integração com a logística last mile. Mas se eles preferirem ir por algum outro caminho de integração, a gente também é aberto a isso. Perfeito, Rui, muito claro. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. São duas perguntas também. A primeira, entender um pouco mais com vocês a performance do Same Store Rent e só a ajuda de vocês para tentar comparar ela com a performance de aluguéis, mesmo excluindo linearização e a parte de vacância. Eu queria um pouco a visão de vocês também, como é que isso deve se comportar olhando para frente, em termos de retirada de desconto. E a segunda pergunta era entender um pouco mais o comportamento de inadimplência, como é que vocês imaginam que a inadimplência possa se refletir em aumento de vacância ou não nos trimestres seguintes, uma vez que é um trimestre muito positivo em termos de ocupação, mas é um aumento relevante em termos de inadimplência. É isso, obrigado, bom dia mais uma vez. Bom dia, Gasparetti, obrigado pelas perguntas.
Sobre a questão do Same Store Rent, né, acho que reflete uma tendência, uma política que a gente tinha comentado no último call do ano passado, referente ao ano passado, que a gente vê um cenário onde, se no ano passado a gente fez uma política muito importante para ajudar no momento de liquidez mais crítica dos lojistas, a gente entendia que nesse ano a gente via o espaço para gradativamente ir retirando os descontos, porque a gente via que as marcas já tinham se adaptado a essa nova realidade, estavam começando a achar outras linhas de acesso à liquidez, como, por exemplo, o próprio supply chain das marcas, né? Então, o cenário que a gente entende é um cenário diferente nesse ano e que permite a gente ir retirando gradativamente os descontos, que ainda existem e são importantes numa visão de longo prazo. A gente é sensível a isso, mas comparado com o que a gente viveu no ano passado, a tendência é a gente gradativamente ir retirando, né? Essa pergunta específica da questão do SSR na reconciliação, em relação à diferença do crescimento de aluguéis, né, a gente tem alguns fatores, né? O primeiro é que o aluguel, a diferença do aluguel com linearização ou ex-linearização, né, e a gente dá o disclosure disso no release, uma tabela que mostra ali o que são os aluguéis, a queda de aluguéis e o impacto da linearização. Esse é o primeiro fator. O segundo é uma variação negativa na taxa de ocupação quando a gente compara ano menos um, né, lembrando que o Same Store Rent não pega isso, o Same Store Rent é só as lojas que permanecem há pelo menos 12 meses, então uma queda na taxa de ocupação naturalmente traz o aluguel para baixo, mas não é capturado no indicador do Same Store Rent. E o terceiro tem a questão de entradas, saídas, turnover de lojas, e algumas das lojas que entram nesse momento de turnover entram com condições especiais no primeiro ano, ou aluguéis que são um pouco menores no primeiro ano e depois vão numa escadinha, numa crescente, que refletem também a perspectiva de normalização do varejo pelos próximos anos, né? Então, esses são os principais fatores que explicam essa diferença entre a SSR e a diferença de aluguéis totais. Para frente, né, acho que vai depender muito, principalmente dessa questão da velocidade da normalização dos descontos, né? Então, a gente é muito sensível a isso, e aí engata com a sua pergunta de inadimplência, né? Então, a gente está olhando de perto o que está acontecendo com descontos, mas, ao mesmo tempo, a capacidade dos lojistas de pagarem os compromissos, as obrigações que eles têm conosco, e de perto também a questão de vacância, né? É um equilíbrio fino, como vocês estão vendo, né? Mas acho que a gente está bastante satisfeito que a gente está conseguindo avançar na vacância, né? A gente melhorou a taxa de ocupação pelo segundo TRI e com o mix que a gente quer, a gente acha muito importante para a atratividade dos nossos empreendimentos, né? A gente não quer que o consumidor visite um dos nossos shoppings e que ele já estava acostumado há tantos anos de encontrar as marcas que ele gostava e, de repente, ele se deparar com muitos tapumes, uma situação que não é ruim só financeiramente, acho que é ruim do ponto de vista de retenção e relevância para os consumidores. Então, esse trabalho de taxa de ocupação é super importante e a gente, ao mesmo tempo, está sendo sensível ao momento e equilibrando no ajuste fino aqui a velocidade que a gente consegue ir retirando os descontos e, ao mesmo tempo, a velocidade que a gente consegue ir recebendo. Mas a gente está muito tranquilo, né? Nosso nível de provisionamento histórico é muito alto, né? Vocês acompanharam ao longo do ano passado. E quando a gente olha para frente, a gente acha que a gente vai conseguir, ao longo dos próximos meses, receber o que ficou para trás. Muito obrigado, Rui. Obrigado pelas explicações. Se você me permite, só um follow-up em relação ao que você disse na primeira pergunta. Então, a diferença ela se dá principalmente em relação à linearização, a vacância e talvez o business spread. Porque nessa tabelinha que você mencionou, que ela é bem interessante, obrigado pelo disclosure, variou menos 6% o aluguel. E eu estava justamente tentando entender a diferença, mesmo considerando o aumento da vacância, parecia uma diferença grande. Era só para entender se, de repente, o Same Rent ficou muito diferente do Same Store Rent. Então, realmente seria muito em função dessa nossa questão do business spread, se esse racional está correto. Obrigado. Oi, Gasparetti, então a gente não tem esse cálculo, não divulga esse cálculo do Same Area Rent, mas ele, sem dúvida, ele influencia, né? A lógica do Same Area Rent, né? Como é que é o nível de aluguel que as novas lojas estão entrando na mesma área, sem dúvida tem um impacto em cima dessa diferença.
Tá? Então, acho que os três principais fatores são esses. Depois tem outros detalhes aí, por exemplo, a gente tem ali na abertura do SSR o que entra e o que não entra, e a gente, por exemplo, tem uma diferença ali de mall e mídia, mas aí já são secundários. Acho que os três principais fatores foram esses que você apontou. Legal. Muito obrigado, Rui. Obrigado pela explicação. Bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rui. Bom dia, Langoni. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre os contratos de locações, né, que a companhia tem fechado. A comercialização está aumentando, né, ano contra ano, e se pudesse explicar, falar um pouco mais sobre esse volume de negociação daqui para frente, né, nos próximos meses, e uma perspectiva de ocupação do portfólio, acho que seria bom. E vocês até mencionaram, né, que os aluguéis dos novos contratos de locação estão vindo menores aí do que os contratos anteriores. Então, se vocês puderem falar um pouco como que vem essa dinâmica daqui para frente, se acham que ainda continuariam colocando por aluguéis um pouco menores e como, mesmo com um portfólio com uma ocupação aparentemente mais controlada. E a minha segunda pergunta é com relação ao que vocês abriram aí no release, né, do Estação Cuiabá. Se vocês puderem comentar um pouco mais do que vocês atribuem a essa out-performance versus o concorrente local ali, né? Se é um mix melhor, uma localização melhor, ter uma oferta de serviços mais ampla, e se até aconteceu de ter lojista que saiu do mall competidor para ir para o mall de vocês por algum desses motivos. E aí, pensando para o restante do portfólio, né, em que magnitude vocês acham que essas iniciativas que a companhia tem feito, como o Labs, as iniciativas omnichannel, como elas podem fortalecer a dominância do portfólio, né? E em que magnitude acham que isso poderia contribuir? É isso. Obrigado. Oi, Elvis. Bom dia. Obrigado pelas perguntas, né? Sobre a cara dos contratos, né, a cara da comercialização da companhia, a gente está bastante confiante. A gente sabe que realmente é um momento desafiador para todo mundo, mas a gente tem um time com uma expertise muito grande e isso tem ajudado muito. Quando você tem bons produtos, um time que tem a confiança dos lojistas e eles estão vendo a velocidade e as novas soluções que tem pela frente, isso naturalmente dá uma confiança bastante grande, tanto para quem está dentro de querer continuar, né? Ou seja, ele vê de uma perspectiva clara da vacinação acontecendo, uma demanda reprimida por consumo, por socialização que vai acontecer nos shoppings muito grande, e ao mesmo tempo quem está fora, mas que tem interesse em expandir o footprint de varejo, e eu acho que está muito claro a essa altura que todas as marcas querem ter uma forte presença física e complementar com o digital, né? Mas aí naturalmente eles vão fazer uma escolha de com quem que eles querem estar no longo prazo. E o que a gente percebe é que cada vez mais a escolha das marcas está sendo com as administradoras que estão tendo não só a melhor performance no presente, em termos de venda, mas com quem oferece as melhores perspectivas futuras, né? Então, ele toma uma decisão no contrato de 5 anos, ele vai imaginando que soluções e qual o nível de relevância, atratividade determinados shoppings e administradoras podem ter daqui a 3, daqui a 5 anos. E eu acho que é aqui que a gente tem conseguido se posicionar bem e por isso que a taxa de ocupação nossa melhorou nesse trimestre, né? O negócio é pouco usual. Vocês lembram bem a sazonalidade do primeiro tri sempre cai. Todos os anos essa é a sazonalidade normal e a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de ocupação, né? Isso acho que é fruto dessa da ótima performance comercial do time que está próximo das marcas e consegue ir fazendo os novos negócios, né? Então, você até mostrou ali que o número de propostas comerciais aprovadas cresceu aproximadamente 2%, o número de contratos assinados também foi muito bom, as marcas, o mix continuam a evoluir dentro dos nossos shoppings, então a expectativa de ocupação é boa. A foto que a gente tem agora em meio de maio, né? Então a gente já estava aqui avançando no segundo trimestre, é mais ou menos do mesmo patamar de ocupação. Então, a gente sabe que a gente está vivendo um momento complicado ainda de Covid, mas uma vez que a vacinação acelere, a tendência é de melhorar também o ambiente de negócios e a gente conseguir melhorar ainda mais a nossa taxa de ocupação. É assim que a gente vê, né? A questão dos níveis de aluguéis, acho que essa é uma questão
pontual, delicada, sem dúvida, né? A gente entende, é sensível ao momento, o lojista está fazendo um compromisso de longo prazo, mas ao mesmo tempo ele sabe que nesses meses ainda são meses de incerteza. Então, o que a gente faz nos nossos contratos é dar uma condição um pouco mais flexível nesse primeiro ano de incerteza, mas que ela é crescente dali para frente. E aí, então, no primeiro ano ele pode ter um impacto negativo em relação ao contrato anterior, mas o leasing spread, que é o médio em relação aos 5 anos de contrato, nesse leasing spread a gente está bem calcado e o leasing spread tem sido neutro ou marginalmente positivo. Então, a gente não está muito preocupado com isso. De novo, aqui a gente está fazendo um jogo de longo prazo, de ter as marcas certas no patamar de aluguel a longo prazo, que a gente acredita que reflita o potencial atratividade dos ativos, né? E acho que isso tem o gancho com a sua segunda pergunta, né? Que o exemplo que a gente trouxe lá do que aconteceu em Cuiabá, que acho que é muito do que a gente acredita na transformação dos nossos ativos, a transformação em novas soluções que a companhia dá, né? Eu acho que muito dessa atratividade vem dos lojistas perceberem que o partner of choice passa a ser a BR Malls para muitas dessas marcas e eles vão fazendo escolhas, né? A tese que a gente vem defendendo nos últimos anos é que vai haver uma bifurcação no varejo entre as marcas, onde as marcas querem estar. Elas não precisam mais de tantas lojas físicas, de ter um footprint físico tão grande, porque eles vão complementar o canal físico com uma cobertura digital. Então, eles vão escolher onde eles querem estar. E nesse processo de escolha é que a gente quer estar muito bem posicionado, com os melhores ativos, o melhor relacionamento comercial e as novas soluções. Que quando ele enxerga isso driveia a preferência deles e eles vão otimizando o footprint deles e muitas vezes isso inclui fechar lojas em outros empreendimentos, em outros shoppings concorrentes e trazer as marcas para os shoppings da BR Malls. Acho que isso que aconteceu e é o exemplo que a gente trouxe aqui no caso de Cuiabá, né, um concorrente local, um concorrente direto que fica na área de influência primária a menos de 5 quilômetros do shopping e claramente ele é nítido o que aconteceu desde a abertura, né? A gente saiu de uma taxa de ocupação de 91% e hoje está mais próximo de 94%, então não está nem no potencial pleno do shopping, mas já deu para ver o que aconteceu de captura de market share em relação à praça, né? O nosso concorrente direto saiu ali de 82% e hoje está com uma vacância ali quase de 25%, uma taxa de ocupação de 75,9%, né? Então acho que houve uma migração clara das marcas e dos consumidores, né? O nosso NPS ali com 91%, assim, um NPS altíssimo, que acho que mostra isso, a gente investindo para ter as marcas certas, as âncoras novas, uma diferenciação de produto para o consumidor e as novas soluções para os lojistas, a gente é capaz de capturar a market share. Então tem toda uma discussão da transformação digital, criar essas novas soluções, monetizar de outras formas, como foi a pergunta do Mazini, mas tem uma questão muito importante da gente drivear a preferência do consumidor e dos lojistas, e esse é o caso aqui que a gente abriu lá em Cuiabá. Maravilha, Rui. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Elvis. Bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rui, Langoni, time. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira ainda aqui um follow-up nessa parte de ocupação. Você já deu alguns dados legais em de proposta, né? 92% das propostas aí foram de satélites. Queria entender se do lado contrário, né? Quando a gente olha aqui evoluções de espaço e tudo mais, tem uma inversão desse mix, né? Se vocês estão vendo mais âncora, mais a loja devolvendo, isso também ainda tem muito concentrado em satélites, no tempo eles têm algum espaço aqui até de satelitizar um pouquinho mais os shoppings, né? Que poderia destravar same-store rent. A segunda, em relação a essa parte de malls and media, né? Assim, esse portfólio vem crescendo, tri-a-tri, né? Hoje já tem mais shopping terceiro do que shopping próprio. Pensando que a addressable market hoje, assim, tem alguma restrição? Tem alguns ativos que vocês não botariam por dentro da brasa ou é super escalável, assim eventualmente para abraçar aqui, tirando aqui os estados, seus concorrentes mais próximos, é um negócio muito escalável aqui, essa parte de mídia.
Obrigado, Alex, pelas perguntas. A primeira, né, esse perfil da comercialização, a gente abre ali e não mudou muito, né? A gente tem o grosso da comercialização. Nesse último tri a gente assinou 120 contratos, né? Se a gente não publicou ali no release, mas é um volume expressivo de negócios que a gente fechou nesses últimos meses, e a maioria é de satélite, né? Então essa é uma pergunta que muitas vezes vem sejam dos analistas ou do buy side, né? Se o perfil está mudando. Não, o perfil é meio parecido em termos de percentual de ABL transacionada de âncoras e satélite. A taxa de ocupação nas âncoras é virtualmente 100%. Estão praticamente todas ocupadas, e quando tem qualquer vacância de âncora é muito rápida a reposição, tanto de âncora e mega lojas. E acho que isso mostra também o efeito dessa liquidez que existe no mercado, né? A maior parte das âncoras e mega lojas ou já é listada em bolsa ou tem fundos de investimento, private equity por trás impulsionando. Aliás, isso tem acontecido também cada vez mais com satélites, e acho que essa disponibilidade de capital empurra também para projetos de expansão, para projetos de melhoria dessas marcas. Isso gera uma demanda muito grande nos nossos shoppings por ABL. Então, a gente tem visto um volume maior nas satélites, mas não é nada muito diferente do que a gente via talvez há 1 ou 2 anos atrás, né? Então, é mais ou menos o mesmo padrão que não mudou. Existem, sim, oportunidades que a gente chama de satelitizar algumas âncoras, né? Que é pegar uma âncora, transformar em uma mega loja em algumas satélites. A gente tem um projeto grande lá para o Shopping Tamboré, que é pegar uma âncora enorme que existia lá. A gente fez um acordo para retomar essa área. Agora a gente está satelitizando ela, dividindo em uma âncora, dividindo num Taste Lab, que é essa nossa âncora de gastronomia proprietária, e várias satélites. Então, esse é um exemplo num shopping grande nosso, maior NOI que a gente tem lá em São Paulo, e a gente está ativamente procurando esse tipo de oportunidade, que acho que não só criamos valor financeiro, como você mencionou, o leasing spread, mas a gente cria uma atratividade muito maior para o consumidor ao trazer um mix mais moderno, né? E sobre a questão de mídia, né, na verdade, não é mall e mídia, aqui é especificamente mídia e um foco cada vez maior em mídia digital, né? E uma das razões é exatamente o ponto que você levantou, do addressable market e o quão escalável isso pode ser, né? Mídia é um play onde a escala faz toda a diferença. Quando a gente era um portfólio menor, quando a gente tinha, 15 shoppings, era muito difícil a gente ser relevante para os anunciantes. Tanto o anunciante direto quanto uma agência de publicidade mal nos recebia, porque no final, com 15 shoppings, a cobertura que esse veículo traz era muito pequena vis-à-vis das alternativas. Então é preciso ter escala aqui para você ser relevante perante os anunciantes, senão você nem chega em quem pode ser um possível cliente, né? E depois a questão de digital, porque também isso facilita muito, né? Quando antes era uma mídia estática, onde você tinha que imprimir adesivo de escada rolante, imprimir adesivo para uma porta de elevador, naturalmente isso era um trabalho muito menos escalável e muito mais labor intensive, né? E o que a gente está migrando através dessa estratégia digital é ser um trabalho muito mais baseado em tecnologia, escalável e padronizado. Então, para o anunciante, a gente passa a ser muito mais relevante, que a gente tem um portfólio que saiu só da BR Malls e hoje já tem 65 shoppings, né? Vocês viram a lista ali no release. Tem muitas redes de shoppings que se associaram a essa solução, né, em várias partes do Brasil. E em relação à sua pergunta, isso é muito escalável, sim, né? Exatamente por esse impacto, esse network effect perante os anunciantes, e também pela facilidade da gente já ter a plataforma de tecnologia sobre a qual essa solução toda roda, né? Então, acho que isso é muito melhor para o anunciante, é muito melhor para os shoppings que se associaram, né? Esses shoppings terceiros que a gente presta esse serviço, eles apuraram um crescimento de receita de mídia expressivo, e acho que isso fortalece toda a tese de transformação digital, e ali na frente vai ajudar muito no processo todo de monetização desse esforço. Obrigado, Rui. Ficou bem claro. Obrigado, Alex. Bom dia.
Próxima pergunta vem do senhor Jorel Giliotti, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, olhando aqui a sua dinâmica de turnover de lojas, nos últimos trimestres caiu, por razões óbvias, então, mas estava um patamar mais ou menos de 8% a 8,5% e baixou mais ou menos entre 5% a 6% essa turnover. A mesma vez, a gente está vendo que sua ocupação ainda sigue alta, então 96,3%, que não está muito longe da média dos últimos 2 a 3 anos. O que eu queria entender, com a reapertura agora, você está enxergando que esse turnover vai ficar nesse patamar de 5% ou você acha que vai voltar a um patamar mais alto, mais perto de 8%? Desde vocês enxergam que vão fazer muita troca de lojistas indo para frente com essa reapertura? E a segunda parte, pensando um pouco sobre as contas a receber para o aluguel. Elas caíram um pouco, mas está meio flat. E se você compara as contas a receber vis-a-vis o histórico, ainda assim um pouco altas. Então, eu queria saber qual é o outlook para essas contas a receber, considerando... Sim, tem uma parte onde você tem reapertura e pode cobrar mais, mas também tem a parte de que ao melhor vai a subir mais o aluguel por questão de IGPM ou coisas assim. Então, enfim, queria saber se você poderia dar um pouco de cor de como a gente deveria pensar sobre as contas a receber durante os seus próximos tris. Então é isso. Obrigado. Oi, Jorel. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do turnover de lojas, que foi a sua primeira dúvida, aqui é o seguinte, né? A gente, acho que é importante também lembrar o histórico, né? Para a gente ver qual é o ponto de partida quando a gente entrou no momento da Covid, né? E vocês lembrarem, nos últimos anos, a gente fez uma mudança importante na BR Malls de estratégia como um todo, né? Da gente focar muito mais em ter um portfólio cada vez mais forte dos ativos certos. Foi feito todo esse reperfilamento, ou que a gente chamou de esculpir o portfólio. A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu avançar muito nisso em 2017, 18 e 19. Em 2019 foi o principal ano que a gente vendeu os ativos que a gente considerava como non-core. Então, a gente tem hoje os ativos certos. E, ao mesmo tempo, durante esse mesmo período, a gente fez uma mudança de mix grande. Então, a gente apurou em 17, 18 e 19 níveis mais altos de inadimplência, de turnover de lojas, que foi um movimento deliberado nosso de trocar o mix de lojas e botar as marcas melhores e mais saudáveis financeiramente, com uma melhor capacidade de honrar as obrigações. Tendo dito isso, a gente, em janeiro e fevereiro de 2020, nos meses imediatamente anteriores à Covid, a gente vinha com a melhor inadimplência da história da companhia, com vendas por metro quadrado muito melhores, o que mostra que a gente tinha feito já praticamente concluído esse trabalho de reperfilamento do mix de lojas também. Então, um mix mais vendedor e com uma capacidade financeira muito melhor, com inadimplência zero. Então, a gente entrou na Covid com essa cara, porque foi fruto de um trabalho grande dos últimos anos. Então, o patamar que a gente, indo para a sua pergunta, para o presente, o turnover de lojas dos últimos 12 meses, nesse patamar de 5%, é o que a gente acredita que para frente deve ser mais referência, mais próximo disso do que dos 8%. Os 8% acho que se referiam a um período onde a gente estava fazendo esse trabalho de troca mais ativa, mas daqui para frente a gente acha que vai ser mais cirúrgico, ou por uma melhoria de mix, ou porque uma ou outra marca pode precisar sair por alguma dificuldade financeira, Então, essa é em relação ao turnover. Em relação à cara do contas a receber, a cor do contas a receber, como é que a gente vê isso, aqui acho que é importante também levar o contexto para entender onde a gente está, Então, a gente, logo nos meses antes da Covid, a gente vinha muito redondo em termos de inadimplência,
e aí veio o impacto do Covid. Se vocês lembrarem o nosso critério, que a gente deixou muito transparente, principalmente no segundo tri do ano passado, né, onde a gente fez um volume grande de provisões, o nosso critério é a gente provisionar não só o boleto vencido, que acho que tende a ser o padrão da indústria de shoppings, mas o nosso critério é mais conservador. A gente provisiona por loja e provisiona o a vencer também. Ou seja, se um boleto ele entra numa faixa de provisionamento por risco de default, ele arrasta e a gente começa a provisionar, acelerar a provisão toda da conta inteira, do lojista inteiro, inclusive o boleto que não está vencido, o boleto que está a vencer. Isso, durante os meses de Covid, acelerou o nosso nível de provisão, né? Então, quando o cenário estava numa inadimplência crescente, a gente teve uma aceleração de provisões e, ao mesmo tempo, agora que a gente já tem essa constituição de provisões, ele tende a desacelerar. Então, acho que é importante entender esse critério bem, que aí acho que fica mais claro o que aconteceu no passado e, na melhoria do cenário, o que pode acontecer. Eu acho que a gente teve, no cenário de pior, a gente tem o over-provision, mas, ao mesmo tempo, a gente, no cenário de recuperação, a gente já tem o dever de casa já feito em relação aos trimestres anteriores, né? E quando a gente olha o nosso nível de provisão atual, a gente fica muito confortável, né? Porque o que a gente tem de provisão, o saldo nosso de provisão em relação o saldo vencido no contas a receber, ele tem uma cobertura de mais de 100%. Né? De novo, o nosso saldo de PDD constituído em relação ao saldo de contas a receber vencido, a gente, acho que talvez na indústria seja o maior nível e um índice de cobertura maior do que 100%. Então, a gente está bem confortável tanto com o critério que a gente seguiu, quanto ao nível de provisionamento, que acho que reflete muito adequadamente os riscos que a gente tem pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Próxima pergunta vem da senhora Fanny Orengue, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rui. Bom dia, Langoni. Bom dia, Derek. Bom dia a todo mundo. Tenho 3 perguntas, mas são simples. Primeiro, com relação... Se a gente usar Cuiabá, né, que vocês colocaram aí, obrigada até por abrir mais detalhes aí dos ativos, de tudo que vocês estão fazendo em cada um dos ativos, mas se a gente usar Cuiabá como benchmark, Rui, quantos ativos você acha que você ainda precisa retrofitar para colocar nesse patamar, assim, né, que é bastante diferenciado versus a concorrência? Essa seria a minha primeira pergunta. Segundo, você mencionou que vocês aumentaram, né, o nível de cobrança dos lojistas, porque vocês falaram que o lojista está numa situação melhor, né, que ele já sabe operar nesse cenário atual. Então, você podia detalhar um pouquinho mais o que seria o lojista já saber operar no cenário atual? E terceira, uma pergunta, mais uma curiosidade aqui, você falou vocês mencionam a implementação de um sistema Oracle Cloud. E você poderia falar sobre quais benefícios vocês pretendem colher no longo prazo com relação a esse sistema? Tem alguma coisa relacionada a Delivery Center? Só queria entender melhor, assim, e plugar, né, os lojistas dentro do ambiente de Delivery Center, só queria entender, assim, o que pode melhorar esses investimentos. É isso. Obrigada. Oi, Fanny, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Só para esclarecer, a terceira pergunta é em relação ao Oracle Cloud, é isso? É isso mesmo, né? Tá ótimo. Então tá bom, vamos lá. Sobre o primeiro ponto, né, sobre os retrofits e usando esse benchmark do Estação Cuiabá, né, eu acho que o que a gente quis trazer ali é um exemplo realmente de quando a gente faz o produto certo, né, e trabalha nas soluções certas, os nossos clientes lojistas e clientes consumidores percebem e que permite a gente capturar market share, seja no B2B quanto no B2C. Né? Então, essa é a tese que a gente acredita. E no caso do Estação Cuiabá, a gente basicamente fez o produto que a gente acreditava ser o produto certo, não entrou ainda as soluções digitais, então o que a gente vê do e-shopping ou do programa de fidelidade, da nossa solução de venda por WhatsApp, por lá, também não entraram ainda. Então, tem um quê da gente ter o produto tradicional físico certo e as novas soluções que ainda não foram implementadas lá, né?
Mas o que a gente vê, né? Que acho que tem o programa de retrofit, que a gente está mirando nos 10 principais ativos da companhia, vai bastante nessa direção, né? São intervenções grandes, que são intervenções não só estéticas, não são apenas modernizações arquitetônicas, mas a maioria deles está criando áreas diferenciadas, está mexendo no mix, viabilizando a entrada de marcas que realmente vão mexer o ponteiro, vão fazer a diferença para o longo prazo dos shoppings. Então, são bastante nessa direção, né? A gente acredita que esse programa desses 10 shoppings são muito importantes para a companhia e ajudam a mexer o ponteiro do todo, dada até a representatividade que esses 10 shoppings têm e a oportunidade que a gente tem de capturar share local nesses 10 shoppings que são as prioridades nossas de retrofit. Agora, esse é um trabalho que ele não termina nunca, né? A gente tem essa onda dos 10 shoppings e vai botar num outro patamar, mas depois provavelmente a gente vai inventar novas âncoras, novas soluções e vai querer de novo mexer e melhorar outros ativos, né? É que realmente esses 10 já estão mapeados como sendo a prioridade e com um volume de investimento maior. Sobre a segunda dúvida, né? Como é que os lojistas estão operando nesse momento dessa segunda onda, as dificuldades e por que eles têm... É um momento diferente para eles e eu comentei que eles já sabem operar melhor nesse momento. Acho que o que a gente viu na primeira onda, né, foi tanto uma questão de não estarem preparados do ponto de vista operacional e não estarem também com o próprio supply chain pronto para enfrentar esse tipo de situação, né? Então, quando a gente volta um ano atrás, no primeiro trimestre do ano passado, foi um choque para todo mundo e acho que causou, por exemplo, uma das coisas que foi mais importante foi essa digitalização acelerada de todas as marcas, né? Então, se no meio de março do ano passado, março e abril do ano passado, eles não sabiam operar os canais digitais, não tinham a logística de last mile montada, não conseguiam vender por WhatsApp, não tinham ainda a base de consumidores bem azeitada dentro de casa, foi um trabalho que praticamente todas as marcas, sejam as principais ou franqueados, fizeram ao longo do ano e hoje eles já sabem, tem uma adaptabilidade muito maior e já conseguem se adequar a esse cenário. Então, o impacto é muito relevante, não estamos menosprezando isso, né? Acho que isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, eles já sabem se adaptar mais rápido a esse cenário e têm mais ajuda de todo o supply chain. Agora, é um cenário que realmente depende muito da duração, o que foi bom nessa segunda onda, bom no relativo, né? Que foi muito ruim, mas no relativo foi uma onda mais curta, né? Se vocês lembrarem, no ano passado o fechamento foi por mais de 3 meses e dessa vez o fechamento foi muito mais curto. Então, isso, naturalmente, no relativo ameniza um pouco o impacto. Agora, é uma situação delicada que acho que a economia toda do Brasil está vivendo, a gente não é insensível a isso. A gente olha caso a caso, custo de ocupação por custo de ocupação. Tem segmentos que estão indo muito bem, como farmácias e supermercados, e tem outros segmentos que precisam mais de ajuda. E, de novo, a gente é sensível a isso, trabalha com volumes de descontos que a gente vai priorizando as marcas que a gente entende, as situações que a gente entende que são as mais delicadas e precisam desse fôlego no momento crítico, né? E sobre o tema do Oracle Cloud, né, na verdade, TI, a gente fala muito hoje em dia de TI, olhando transformação digital, mas existe um TI estruturante, né, uma infraestrutura muito importante que pode atrapalhar o funcionamento das empresas a longo prazo ou facilitar o funcionamento a longo prazo, né? O caso do Oracle Cloud é um exemplo desse TI de infraestrutura interna. Não é diretamente impactante para o nosso cliente consumidor ou para o cliente lojista, mas ele impacta muito a velocidade e o bom funcionamento da empresa para dentro, né? Então, hoje, a gente roda numa plataforma, até o final do ano passado, a gente rodava numa plataforma antiga do Oracle e que a gente fez uma migração da companhia inteira para o ambiente cloud, né? Acho que é uma das primeiras empresas de grande porte a fazer isso junto com a Oracle. Era um projeto super prioritário para eles, estratégico para eles também. E aqui vai permitir a gente integrar, a partir de um chassi novo, de uma plataforma muito mais robusta, todos os sistemas internos que a gente tem e novas soluções que a gente venha desenvolver passam a estar integradas
a esse sistema. Então, é um tema não só de eficiência interna, mas também da gente preparar uma arquitetura de TI interna que vai trazer mais flexibilidade, mais velocidade nas novas soluções que vão sendo desenvolvidas a longo prazo. Parte é para fora, mas muito são soluções internas de eficiência de soluções e softwares, aplicativos internos para as áreas de trabalho da BR Malls. Tá ótimo, Rui. Beleza, super claro. Obrigada, viu? Obrigado, Fanny. Bom dia. Bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia. Duas perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão dos multiusos, né? Imagino que esse TRI não teve nada, até porque vocês não deram muito destaque no release, mas saber, enfim, se tem alguma negociação, alguma coisa que, de repente, ao longo desse ano a gente deveria ficar atento. E a segunda pergunta é a estrutura de capital, né? A alavancagem da empresa, enfim, ela é alta em termos relativos porque o EBITDA ainda está muito depreciado vis-à-vis aí todos os lockdowns que a gente teve, mas eles estão com uma posição de caixa bastante robusta e conforme esse EBITDA melhore aí, se a gente voltar aí para a normalidade, você fica com uma posição bastante confortável. Então, pensando aqui o que vocês devem fazer com esse caixa, enfim, que é um pouco a ideia de vocês aí, em termos de alavancagem ideal, pensando aí um mundo normalizado mais para 2022. Obrigado. Oi, Mota. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão de multiusos, isso continua sendo uma estratégia da companhia. Nesse trimestre a gente realmente não teve nenhuma grande novidade, por isso que a gente não trouxe nada no release, mas continua sendo um foco, né? Como a gente comentou no Investor Day do final do ano passado. Então a gente está ativamente conversando com vários players, que parte podem ser para residencial, parte para uso centros médicos. Esses são dois segmentos que a gente vê uma demanda muito grande e uma ótima sinergia com os nossos shoppings, então tem sido o foco da gente tentar desenvolver, ou seja, no relativo menos para escritórios e menos para hotéis. A gente acha que nos próximos anos a demanda e o nível de sinergia vai ser melhor nessa categoria de real estate. A gente tem várias conversas em andamento e a gente espera ao longo desse ano poder trazer algumas novidades para vocês e sempre nesse conceito, né? Que seja reforce o produto, né? O produto integrado, a solução com uma boa sinergia para os nossos shoppings. O financeiro sempre tem um viés, né? Qual é o nível de permuta ou atratividade que isso gera do ponto de vista de criação de valor financeiro, e que esteja alinhado com a nossa estratégia de longo prazo, o que a gente quer com o master plan dos shoppings, né? Deixando o potencial para expansão correto, olhando o racing track correto. Então, caso a caso, a gente vai conversando com os principais players e, diante desses princípios, a gente vai tentando encaixar o produto certo nas condições financeiras certas. Demora um pouco, mas a gente está bastante confiante que a gente consegue avançar, principalmente dentro dessas subcategorias de real estate que eu comentei, né? Sobre a questão de estrutura de capital, realmente o que a gente está enxergando, a gente está no momento onde o EBITDA não se recuperou na sua plenitude, né? Então tem o indicador em si, ele sobe não por conta do endividamento líquido em absoluto, mas sim por essa retração temporária do EBITDA. Então a gente, nesse primeiro TRI, a gente fez 4,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA 12 meses, e no indicador de dívida líquida sobre o EBITDA trimestral anualizado, 2,1 vezes, né? E existe uma diferença também do que é o nível de alavancagem para efeito de covenant e o que é o nível de alavancagem para outros indicadores, né? Então, a gente está bastante confortável com a estrutura de capital, a gente está numa posição de bastante liquidez. Olhando para frente, né, a gente acredita que a gente voltar para o patamar de alavancagem estabilizado que a gente tinha nos níveis pré-Covid, próximo de 2019, que era em torno de 2,5 vezes, entre 2,5 vezes e 3 vezes, né, debt to EBITDA, é um bom patamar para a gente perseguir a longo prazo, deixa a gente com balanço forte, com liquidez, e à medida que o EBITDA recupere, a gente vai vendo a melhor forma da gente voltar para esse nível de alavancagem. Perfeito. Obrigado, Rui.
Obrigado, Mota. Bom dia. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Obrigado a todos por participarem. Eu, o Langoni e o Derek e todo o time de RI continuamos disponíveis para eventuais dúvidas. Obrigado e bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.